Hebreus 10, verso 19 diz: Portanto, irmãos, tendo coragem ou tendo ousadia para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Esse texto, essa semana, eu estava meditando nele e esse texto, ele... Não gosto dessa expressão, porque é meio coach ela, mas... Ele girou uma chave. Ele me chamou muito a atenção, ele acendeu um... O Senhor mudou minha maneira de enxergar esse texto de Hebreus 10 aqui. O autor está falando aqui no verso 19, ele começa por um portanto. E se ele começa por essa conjunção conclusiva, se eu não me engano, que é um portanto, é porque você tem que ler o que está escrito antes. Se a gente quer chegar diante do lugar santíssimo com ousadia, o que ele está querendo, estou querendo dizer é isso. Se a gente quer chegar no lugar santíssimo, se nós queremos nos achegar a Deus com ousadia, nós precisamos entender o que o autor está falando antes. Porque senão a gente corre o risco de a gente fazer aquilo que meu pai comentou antes ali, guiado pelo Espírito Santo. A gente canta por cantar, a gente fala por falar, nosso coração está longe da presença de Deus, enquanto os nossos lábios estão ali falando coisas que são puras, coisas que Ele quer ouvir, mas Ele não só quer ouvir uma música, Ele quer ouvir o nosso coração declarando isso. E eu tenho pensado nesse texto como a prova dos 9. Alguém já ouviu falar da prova dos 9? A prova dos 30, a prova dos 9. É uma prova real de maturidade. Esse texto aqui, ele está sintetizando o que é a maturidade cristã. Geralmente a gente olha para a maturidade como fazer vários discípulos, como ser um baita de um pregador, ou então a gente olha para a maturidade como, cara, eu estou amadurecendo na fé, eu vou buscar aquelas revelações, sabe, que ninguém tem, ou então, cara, maturidade cristã, eu vou lá para Apocalipse, então eu quero estudar sobre escatologia, final dos tempos, e aí eu vou me tornar um cara maduro. Mas o autor está querendo resumir maturidade a se achegar com ousadia diante de Deus. Eu acho que gostaria que não fosse assim, mas eu creio que muitos de nós aqui ainda lidamos com critérios errados, que não estão no coração de Deus. Critérios que dia após dia, assim, o mundo vem jogando no nosso coração, sutilmente, músicas, filmes, os influencers que a gente fica vendo em redes sociais, ou N outras coisas, as pessoas de sucesso que a gente vê na sociedade, e a gente vai criando essas categorias na nossa cabeça, sutilmente, não é um processo refletido, não é um processo totalmente racional. E aí logo a gente vai, eu preciso disso, pô, eu não tenho isso, ai cara, eu não fiz essa viagem que tal pessoa fez, meu, que sonho fazer, e você vai se sentindo frustrado com a vida que você tem. Ou então você olha até no nosso evangeliquez, né? Nossa, eu não tenho tantos discípulos assim, igual tal pessoa tem, eu não... Como se a gente tivesse discípulos, né? Para nós mesmos, né? E aí a gente vai vivendo uma vida frustrada, a gente vai vivendo uma vida sem ousadia, a gente vai vivendo uma vida distante do conhecimento e da intimidade que Deus está esperando. Esse texto aqui, eu creio que ele sintetiza, ele encapsula num capítulo o que é o evangelho completo. E a tese, o ponto de partida que eu quero trazer para nós hoje é de que a nossa maturidade, ela não está ligada ao quanto fazemos, ao quanto retemos,
Mas a nossa maturidade, se nós queremos ser uma igreja madura, uma igreja sadia, uma igreja que cresce mesmo, e eu não estou falando em números, uma igreja que cresce na revelação do Senhor, nós precisamos voltar. Nós precisamos, deixa eu colocar entre aspas, voltar para o Evangelho. A gente costuma achar que o Evangelho ele é o ABC da vida cristã, que você ouve no comecinho, daí você faz aquela oração assim de aceitar Jesus no seu coração, e daí a gente resume o Evangelho a isso. Mas o Evangelho ele não é uma mensagem para nos transformar. O Evangelho é a mensagem de Deus, a mensagem que a igreja tem que ser fluente. Sabe quando você começa a estudar um outro idioma, desenvolvendo esse outro idioma, quando é que você se torna alguém fluente? É quando aquele idioma ele se torna tão natural e comum que no seu dia a dia você consegue se comunicar com a sua realidade a partir daquele idioma. Isso é ser fluente. O que você estiver fazendo, onde você estiver, você consegue. Você não fica resumido ali o The Books on the Table. Você vai para conversa real do dia a dia com as pessoas, com a realidade ao seu redor. E o Evangelho, como uma mensagem, ele precisa ser de tal forma experimentado por nós como igreja, que nós nos tornamos fluentes no Evangelho. Essa se torna a nossa linguagem, a nossa comunicação, a nossa lente de ver o mundo, de nos ver, de ver a igreja, de ver o que fazemos, de trabalhar, de criar filhos, de fazer negócios, de cuidar de finanças. A lente do Evangelho é que nos chama para isso. E a tese, o que está no meu coração hoje a respeito dessa palavra é isso. O Evangelho, Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, verso 16, se eu não me engano. Não lembro. Eu até peguei meu notebook ali, eu escrevi tudo no meu notebook ali, mas eu falei, eu vou sem ele, senão eu vou tomar muito tempo. Mas o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho, ela contém o poder de Deus para nos salvar. E nós fomos salvos num passado, porque fomos justificados. Nós somos salvos, estamos sendo salvos, no sentido de estamos sendo santificados, e nós seremos salvos da ira de Deus. Nós seremos salvos, nós seremos glorificados. Então, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e se a salvação ela não é só entrei no reino, estou tranquilo agora, estou salvo, estou de boa. Se a mensagem, se o Evangelho, se a salvação, ela não se resume a isso, ela se resume a uma caminhada contínua até a gente chegar diante do Senhor, nós precisamos desse poder operando em cada passo da nossa jornada diante do Senhor. É esse poder que nos leva além. É esse o poder que nos santifica. É esse o poder que nos torna íntegros. É esse o poder, o Evangelho é o poder de Deus que captura a nossa vida por inteiro. Nosso trabalho, finanças, nossa família. O Evangelho tem o poder de capturar a nossa vida por inteiro e colocar diante do Senhor. E o ponto que eu estou querendo dizer, que o autor está querendo dizer aqui em Hebreus capítulo 10, ele começa falando sobre a lei, que a lei não foi capaz, a lei, quando ele fala sobre lei aqui, ele diz sobre aquele aspecto da lei do Velho Testamento que dizia que precisava sacrificar vários animais pelos pecados do povo, continuamente. O sacrifício funcionava, pela manhã era um sacrifício de um animal, final da tarde era outro sacrifício. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava naquele lugar mais íntimo do tabernáculo, daquela grande tenda do encontro. Uma vez por ano, chegava, entrava, oferecia sacrifícios, saía,
voltava e continuava oferecendo de novo. De novo, não sei se já leram Levíticos. Você só de ler Levíticos, você já fica cansado. Então imagina você estar naquela realidade, vivendo aquilo lá, como era um negócio extenuante, vou dizer, para não falar mal assim, daquele contexto, cansativo. E aqui o autor de Hebreus está comparando esse sacrifício com o sacrifício de Jesus, com o sacrifício perfeito de Jesus. E ele olha e fala assim, aquela ordem sacrificial de você todos os dias sacrificar, matar animais, nunca foi capaz de purificar a consciência do homem. Nunca foi capaz, nunca foi suficiente de limpar o homem por completo. O termo original no hebraico para expiação, que era a palavra principal para esse sacrifício, significa cobrir. Esses sacrifícios, eles nunca foram suficientes para cobrir o homem. Mesmo o homem pecando e indo lá e sacrificando diante de Deus, e Deus ali, a ira de Deus era afastada, a presença de Deus voltava para o meio do povo, aquilo não foi definitivo, não foi suficiente. Aí o autor começa a olhar para Jesus, e ele fala assim, verso 10, é nessa vontade que fomos santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca conseguem apagar pecados. Mas este, Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, se assentou para sempre à direita de Deus. O contraste aqui é aquilo que era feito muitas vezes e insuficiente, com aquilo que foi feito por Jesus uma vez e foi suficiente para sempre. Aquilo que era uma ordem fundada numa engrenagem que precisava ficar rodando sob o esforço do homem, os sacrifícios diante de Deus e animais sendo mortos, agora em Jesus foi resolvido definitivamente. Jesus ofereceu de uma vez só e de uma vez por todas, para sempre. São essas expressões que o autor usa aqui. O que isso significa? Isso significa duas coisas, principalmente que a obra de Jesus na cruz e a obra de Jesus encarnado nos mostra. Lembra que nós estamos falando sobre o Evangelho. Se nós queremos uma igreja madura, se eu quero crescer em maturidade, o que eu preciso? Do Evangelho mais claro. O problema é que o Evangelho ele se tornou meio que uma entre várias mensagens, uma mensagem que é comparada com várias outras, uma mensagem que comparada com você ficar forçando comportamentos, falar sobre o cumprimento da lei, tem quase o mesmo valor. E o outro problema que nós enfrentamos com o Evangelho é que nós presumimos que todo mundo que está aqui já sabe o que é Evangelho. Nós presumimos que as pessoas que estão no nosso grupo já sabem plenamente o que é Evangelho. Nós presumimos que nós mesmos já estamos experts no Evangelho. Eu já sei, ele está falando lá, eu já sei que é Evangelho é Jesus morreu na cruz. Eu já sei que é isso, então eu já sei o que é Evangelho. Vamos para algo mais profundo? Quando você olha para Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, ele chega para os irmãos de Corinto e ele fala assim: irmãos, eu preguei o Evangelho para vocês, mas eu vou pregar de novo. Ele chega diante dos irmãos que já estavam crescendo. A igreja de Corinto era uma igreja que funcionava em dons, funcionava em ministérios, era uma igreja que tinha vários sábios, várias pessoas inteligentes. E Paulo fala assim: então, eu quero voltar para o Evangelho. No começo, no capítulo 2, ele fala assim: eu decidi que eu não quero saber nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado.
Você já deve ter lido em Hebreus capítulo 5 aqui, que o autor de Hebreus começa a dar uma cutucada mesmo nesses irmãos aqui. Ele fala assim, ó, a gente tem muita coisa para dizer, é difícil de explicar, porque vocês se tornaram lentos para ouvir. Vocês já deviam ser mestres, mas você ainda precisa que alguém ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. O que ele está falando aqui? Ele não está falando assim, eu queria partir para uma revelação que vocês nunca tiveram, de um apocalipse, de quem que é as duas testemunhas de Apocalipse. Ele está falando assim, eu queria que vocês fossem mais maduros na palavra da justiça, no Evangelho. O Evangelho de Deus fala sobre a justiça de Deus em favor do homem. Então, Hebreus 5 não está falando sobre crescermos em retenção de conhecimento, em sabermos tudo, em decorarmos todo o Novo Testamento. Ele está falando assim, irmãos, eu queria que vocês fossem mais maduros em entender como a mensagem do Evangelho é importante. Como ela é firme fundamento, que a gente cantou aqui hoje. Ontem eu estava lembrando de um hino bem antigo, de 1860, eu acho, que o autor, ele canta assim, Jesus Cristo, rocha inabalável, tudo mais, todas as outras coisas são areia movediça. Só Jesus é rocha inabalável, tudo mais é areia movediça. E eu creio que a mensagem do Evangelho, ela consegue projetar essa luz no nosso coração para ver como muitas vezes estamos construindo sobre areia movediça. Estamos construindo sem o fundamento do Evangelho. Isso nos torna o quê? Imaturos. Isso me torna imaturo no meu dia a dia, a falta de clareza da mensagem do Evangelho. Voltando para o capítulo 10. Falando sobre as duas coisas que o sacrifício, uma só vez, de uma vez por todas, conquistou. Primeiro que Deus não queria sacrifícios, Deus queria obediência do homem. Isso desde os profetas do Velho Testamento, isso é claro. Nenhum homem conseguiu alcançar essa obediência. Adão deveria ter alcançado e não conquistou. O povo de Israel foi levantado por Deus para ser um novo Adão, mas eles não alcançaram também. E aí Jesus veio, ele se fez carne, e ele viveu uma vida de perfeita, plena e absoluta obediência. Jesus olhou para a vontade do Pai, ele amou, ele desejou essa vontade, e ele cumpriu ela plenamente. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, para o sacrifício de Jesus, a gente vê ali, como autor de Colossenses, como Paulo vai falar em Colossenses, que Jesus ali na cruz, ele pegou todos os nossos escritos de dívida, toda a dívida que nós tínhamos como pecadores diante de Deus. E aqui eu queria que a gente pensasse mais profundo sobre o nosso pecado. O nosso pecado, ele não é mas eu não matei igual a Suzanne von Richthofen, eu não matei os pais. Eu não esquartejei meu marido igual a Elisa Matsunaga. Eu não fiz essas séries de bizarrices como a gente vê no mundo ao nosso redor. Então, eu já tenho um pouco de crédito, eu já estou bem com Deus. O fato é que o nosso pecado, ele é problemático porque ele é cometido contra um Deus que é perfeitamente santo. Um Deus que é rico em glória e majestade. Um Deus cuja dignidade dele, por menor que seja a mentira, por causa da dignidade desse Deus, nós merecíamos, a humanidade merece, um destino de eterna condenação. A nossa falta de visão da santidade de Deus, às vezes faz a gente achar que o pecado, ele é menos danoso. Mas o nosso pecado foi cometido contra esse Deus santo que criou tudo para a sua glória, e nós pervertemos essa glória. Então o nosso pecado não é pouca coisa. E aí Jesus pega todo esse escrito de dívida, essa dívida eterna que nós tínhamos com Deus, e ali na cruz Jesus apaga.
E como que Jesus apaga? Deus pega nosso pecado, Ele joga para debaixo do tapete, assim, ele levanta o tapete, joga e esconde. Deus é um Deus justo, que precisa ter a sua justiça satisfeita. Deus precisa ser satisfeito na sua justiça. Não é somente Deus esquecer dos nossos pecados. Os nossos pecados precisam ser punidos. Existe uma condenação contra nós. Uma condenação contra um Deus justo. A condenação de um Deus justo contra nós. E aí, Jesus, vivendo uma vida de obediência, Ele morre na cruz. E ali Deus, em Jesus foi feito, como Paulo vai falar em Romanos, Jesus foi feito pecado por nós. Jesus une no seu corpo, na sua pessoa, todo o pecado da humanidade, todos os nossos pecados, cometidos no passado, no presente, no futuro. Jesus pega, ele captura, ele atrai todos esses pecados para ele, para dentro dele, sem ter pecado, sem ter cometido nenhuma iniquidade. O puro de Deus, o Cordeiro puro de Deus, o Cordeiro inocente de Deus, atrai todos os nossos pecados. E ali Deus derrama a ira dele sobre Jesus. A ira que estava destinada a cada um de nós, numa condenação eterna, ela é resolvida em Jesus. Quando a gente vê Jesus orando, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A oração de Jesus, essa expressão cálice, ela se referia especialmente à ira de Deus que seria derramada por Jesus. Jesus estava orando, Pai, se for possível, não derrama a sua ira toda sobre mim. Se for possível, Deus, Pai, não me permita experimentar a distância do Senhor por causa desses pecados. Mas ainda assim Jesus se entrega voluntariamente. E ali Jesus bebe a taça da ira de Deus, por inteiro. Jesus pega e ele toma tudo da taça da ira de Deus. Ele não deixa nem um pouquinho, nem uma gota da ira de Deus respinga sobre nós mais. Vocês entenderam isso? Nem uma gota da ira de Deus respinga sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem uma gota. Não há mais ira de Deus contra nós. Não há mais nenhum tipo de olhar de Deus sobre o seu povo, em que Deus nos rejeite ou tenha ira contra o seu povo. Jesus resolveu isso. Essa foi a propiciação. Jesus afastou a ira de Deus que estava sobre nós. Jesus se apresentou diante de Deus e falou assim: Pai, eu te apresento os teus filhos reconciliados. Não somente não há mais ira, o que já é, como diria o Elvis, é motivo da gente pegar e jogar essas cadeiras todas para cima. Não é que agora Deus está, portanto, neutro. Deus está neutro comigo, acabou a ira dele, então Deus está neutro. Agora eu vou me esforçar para capturar ele, para mostrar que eu sou bom, para ser amigo dele. Agora a gente olha para o segundo aspecto da vida de Jesus. Jesus cumpriu tudo o que nós não conseguimos cumprir diante de Deus. Jesus foi perfeita, totalmente obediente a Deus. Jesus obedeceu em cada segundo, em cada uma das suas relações, em cada um dos seus pensamentos, em cada uma das tentações que ele sofreu, ele escolheu obedecer a Deus. Em tudo aquilo que nós falhamos, Jesus acertou. Em tudo aquilo que nós pecamos, Jesus resolveu. Em tudo aquilo que nós quebramos, Jesus em si mesmo restaura. Então, agora, quando Deus olha para o seu povo, quando Deus nos vê, Ele olha para a justiça perfeita de Jesus. Ele olha para cada um de nós, e Ele não fica procurando as manchas do pecado sobre o seu povo. Deus não fica preocupado
em identificar ali naquele ponto na sua vida em que você está falhando com Ele, para que Ele possa deixar de te abençoar. Ele não está preocupado em olhar para as nossas manchas, porque Ele não vê mais essas manchas. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus nos fez perfeitos. Jesus fez com que o Pai, quando nos olha, Ele veja a perfeição de Jesus, a obediência de Jesus. O nome que nós damos para isso é a imputação da justiça de Jesus sobre nós. A propiciação foi Jesus ter afastado todo o castigo, da ira, da condenação, que nós merecíamos e muito, meus irmãos. Eu não sei se vocês lembram como era a sua vida longe do Senhor Jesus, mas você odiava a vontade de Deus. Vamos refrescar a nossa memória. Nós estávamos capturados eternamente pelo diabo. Não é que nós seríamos condenados, nós estávamos condenados. O império das trevas, ele era o nosso habitat natural, era onde nós estávamos. E aí Jesus vem e Ele arranca as nossas almas das mãos do diabo, e Ele põe as nossas almas diante de Deus, para sempre, para sempre. Jesus arranca todas as acusações que o diabo tinha contra nós. Ele nos limpa, Ele nos lava, e Ele nos planta, Ele nos fixa, Ele nos enraiza diante de Deus, nele mesmo. Efésios 1, leiam em casa, meditem. Ele fala sobre a nossa unidade com Jesus. Todas as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais em Cristo. E nós estamos em Cristo. E Cristo está num trono. Então nós estamos onde? Nós estamos diante dEle, com Ele, unidos a Ele. E eu quero forçosamente dizer isso. Nós estamos eternamente com Ele. Quem se arrependeu, reconhece Jesus como sacrifício único e perfeito de Deus, e não repousa na sua própria justiça, quem olha para Jesus como nossa única justiça, não tem por que ter medo de pecar e falhar, e portanto, Deus me rejeitou, eu pequei hoje, então estou menos salvo. Perdi minha salvação porque eu pequei. Perdi. Se a obra de Jesus, ela de fato é uma obra que nos aperfeiçoou para sempre, meus irmãos, nós precisamos descansar na promessa viva do coração de Jesus, daquilo que Ele fez. Os sacerdotes já chegavam diante de Deus no Velho Testamento, uma vez por ano, no Santíssimo Lugar, no lugar diante do trono, diante da Arca da Aliança, e eles logo saíam. A verdade é que Jesus, Ele entrou diante de Deus, Ele se assentou para sempre à direita de Deus. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus, nós encontramos o nosso sumo sacerdote, que ali está permanentemente. O que o sacerdote fazia no Velho Testamento? Ele intermediava, ele permitia uma reconciliação, ele cooperava na reconciliação, na redenção do povo, na limpeza, na purificação cerimonial do povo, mas ele saía diante daquele lugar, ele não ficava toda hora ali, diante de Deus e diante dos homens. Agora a gente vê Jesus sentado à destra de Deus, plenamente diante de Deus e plenamente diante dos homens. Agora nós temos um homem sentado do lado de Deus. Nós temos um homem que é capaz de se compadecer dos nossos pecados, das nossas fraquezas. E esse homem, ele não entra de vez em quando. Esse homem está à direita de Deus. Esse homem divino, ou esse Deus, homem, ele está eterna e continuamente diante de Deus. Por isso ele é capaz de se compadecer em todo o tempo. Por isso nós podemos, em todo o tempo, experimentar graça e misericórdia. Se Jesus entrasse e saísse conforme seu bel prazer,
talvez a misericórdia de Deus ela seria menos experimentável, no sentido de vez em quando. Mas se Jesus está à destra de Deus, e Ele é o nosso intercessor, e Ele é a nossa salvação, a experiência que a gente tem é de Jesus, na verdade, o Rei dos Reis, do universo. Ele chega, ele levanta do trono dele, ele desce, ele pega você pela mão, ele traz você diante de Deus, e ele fala assim: aqui é a sua casa, diante de mim para sempre. Esse é o seu lugar, essa é a sua habitação. Você tem liberdade, você tem plena e perfeita liberdade. Portanto, irmãos, tendo ousadia, eu não consigo olhar de outra forma. A ousadia ela é um resultado da certeza do sacrifício de Jesus. Se nós não estamos tendo ousadia para chegar diante do Senhor, irmãos, eu quero pedir, por favor, volte para o Evangelho. Se você não está tendo ousadia para chegar diante de Jesus, você precisa desesperadamente voltar o seu coração para o Evangelho, porque você não compreendeu ele. E é muito possível que você não esteja desfrutando, porque você não experimentou uma verdadeira salvação. É muito possível que você não esteja experimentando a plenitude da presença de Deus, da alegria de estar em Cristo, porque ou a mensagem do Evangelho que você recebeu foi muito fraca e foi muito falsa, um Evangelho centrado no que você pode fazer para Ele, e não o que Ele fez no seu lugar e por você, ou de fato você não recebeu a mensagem do Evangelho. Mas se alegre, porque existe um Evangelho que você pode experimentar. Tendo, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo. Não é em qualquer lugar. Nós estamos nos achegando diretamente a Ele, ao Criador de todo o universo, ao Todo-Poderoso, ao Onipresente, ao Onisciente, que sabe tudo, que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, que é dono de cada milímetro do universo, que chama as estrelas do céu pelo nome, que controla, que tem poder sobre cada uma das nossas células. Nós estamos nos achegando a Ele, ao Rei majestoso do universo. Não é qualquer lugar. E nós podemos entrar ousadamente. A imagem que me vem na cabeça é como, talvez as mulheres vão entender melhor isso aqui, tá? Não querendo denegrir ninguém, tá? Mas é uma predisposição natural. É como você dar um cartão de crédito, com um crédito infinito nele, e liberar, vai comprar tudo que você quiser no mundo inteiro. É uma ousadia sem fim. A expressão é essa, é ousadamente. É você poder chegar diante de Deus e falar assim: Deus, está ali o seu filho, está aqui eu que sou seu filho, e olha para os créditos dele, olha para a justiça dele. Deus, olha para a misericórdia dele, olha para a cruz dele. E o diabo do outro lado, tentando nos acusar, e Jesus olhando para o Pai, intercedendo, falando assim: Pai, eu já paguei esses pecados. Pai, não há mais condenação, não há mais acusação, não há mais medo. Medo do inferno não pode ser algo num coração de alguém que foi regenerado, no coração de alguém que vive na sala do trono. Nós estamos em Jesus. A plenitude de Deus está em Jesus. É o que Colossenses vai falar. Mas também vai falar que a nossa plenitude, nós só somos inteiros, plenos, satisfeitos, completos nele. Nele, exclusivamente nele. Pelo novo e vivo acesso por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas. Isso significa que Jesus não precisa continuar morrendo. Isso significa que você não tem nada para acrescentar ao sacrifício dele. Você não tem nada que possa inserir um plus. Deus,
um pouquinho mais daquilo que Jesus fez, toma um pouquinho meu aqui, Deus, para você gostar mais de mim. Deus, toque a minha oração para você se aproximar mais de mim. Deus, o meu jejum para o Senhor ficar mais perto de mim. O que nos torna íntimos, entranhavelmente íntimos de Deus, é o sangue de Jesus e nada mais. É o sangue dele, exclusivamente dele. E é por isso que só Ele merece glória. Se tivesse 1 milímetro da nossa justiça, nós dividiríamos a glória de Deus. E nós teríamos um pouco de glória. Que absurdo. Ele merece toda a glória. Eu gostaria que os irmãos pensassem que Jesus, Ele nunca foi um plano B de Deus. O homem pecou lá no Éden, Deus perdeu as rédeas. E agora? Jesus vai lá e conserta, que o negócio está feio. Jesus sempre foi o plano A de Deus. Na infinita sabedoria de Deus, eterna, constrangedora, quebradora de mentes, essa sabedoria de Deus desde a eternidade, Deus já tinha planejado a maneira de revelar o seu amor em Jesus. Deus já tinha revelado o percurso, Deus já tinha pensado no percurso da humanidade, na queda do homem. E ali Deus já sabia que, por mais triste que fosse, havia uma alegria muito maior, porque Ele revelaria plenamente Jesus. De tal modo que nós não conheceríamos, talvez, a plenitude desse amor de Deus, a grandeza, esse amor escandaloso, esse amor obsessivo de Deus, esse amor violento de Deus, se lá no começo da humanidade o homem não tivesse pecado. Deus pega e desde a eternidade Deus projeta em Jesus todas as luzes. Ele diz assim: é meu filho que me dá paz. Deus, quando terminou de criar a terra, Ele vai lá e descansa. Mas Ele sabia que aquela terra seria contaminada pelo pecado. Como que Deus consegue descansar no sétimo dia? Porque Ele consegue olhar como Jesus olhou e dizer assim: eu já preparei a solução em mim mesmo. Eu não estou preocupado. Você vê Jesus sentado num trono. Jesus não está preocupado andando de um lado para o outro. Será que ele vai ser salvo? Será que eu vou salvar ele? Jesus está sentado. É a gente que fica se batendo de um lado para o outro, com medo, ansiosos. Jesus comprou a nossa história e se sentou num trono. Ele está sentado. Você só senta quando você está descansado. Da mesma forma como o Pai se assentou no sétimo dia e descansou. A criação revelava, a criação refletia a beleza dele, a perfeição dele, o propósito perfeito dele, que ele já tinha preparado. O homem ia pecar, ele já sabia como ele ia resolver, ele descansou. Jesus também descansou no trono. A verdade é que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos Ele. Ele é nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, que está sentado à destra de Deus. Ele, ao mesmo tempo que Ele é um homem, e Ele é capaz de se compadecer, Ele é Deus, e Ele sabe o quanto a santidade de Deus exige, e Ele cumpre perfeitamente todas as exigências de Deus. E o que nós podemos oferecer para Ele, irmãos? O que nós devemos oferecer para Ele? Se não há o que acrescentar à nossa salvação, a essa obra perfeita que Ele já completou. Romanos vai falar: aqueles que foram chamados, separados, santificados, justificados, glorificados. Deus fez um plano perfeito para as nossas vidas. Nós nos aproximamos com o coração sincero, com plena certeza da fé, verso 22, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Tudo isso Ele fez por nós. Um coração sincero é um coração que não precisa esconder mais. Se Ele já pagou o preço, por que é que eu devo esconder os meus pecados dele? Se esses pecados já estão perdoados na cruz, eu posso confessar livremente, porque eu não sou escravo dos meus pecados. Plena certeza da fé.
uma absoluta convicção de que tudo diante de Deus é agradável a Ele, por meio de Jesus. Tudo que é feito em Cristo é agradável a Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes, o sumo sacerdote jogava sangue e purificava todas as coisas. Porque sem esse sangue, essas coisas, o altar de incenso, as orações, o pão da preposição, os vários itens que estavam relacionados à vida de um sacerdote, sem o sangue não era puro. Quando Jesus morre na cruz, Ele joga sangue sobre nós. Ele faz essa aspersão do sangue puro dele sobre nós. E as nossas orações são aceitas por quê? Porque Ele nos fez agradáveis a si mesmo no amado, Efésios 1. Deus nos fez agradáveis a Ele, em Jesus. A parte de Jesus, Deus não fica satisfeito. Não tem como satisfazer Deus sem Jesus. Então as nossas orações, elas são agradáveis a Deus, por causa de Jesus. Os nossos louvores, Deus espera os nossos louvores. Porque quando Deus nos ouve, Ele ouve a obra de Jesus em nós, e Ele se agrada. As nossas ofertas, o nosso trabalho, a nossa dedicação no nosso trabalho é agradável a Deus, por causa de Jesus, porque nós somos dele. Eu queria terminar dizendo que esse entrar no lugar santíssimo não é estar numa reunião de domingo, como nós estamos aqui agora, e aí nós entramos no lugar santíssimo. Não. Jesus diz em João 14 que Ele faria morada em Deus para os seus discípulos. Nós habitamos nesse lugar. Não é sobre entrar, não é sobre visitar, é sobre a nossa vida ser vivida diante de Deus, com ousadia, de que Ele fez, Jesus fez, o que é suficiente para que sejamos perfeitos. É essa obra que nos impulsiona, que nos empurra, que faz um coração frio arder de novo, que faz uma vida despedaçada ser restaurada, que faz as nossas orações, nanana, ser entendido por Deus, ser entendido pelo nosso Pai, porque Jesus é visto quando Deus olha para nós. E só Jesus pode satisfazer Deus. Só Jesus pode alegrar Deus. E nós temos Cristo em nós. Agora eu queria convidar os irmãos para que a gente se achegue ousadamente ao trono da graça. Para que a gente experimente corajosamente desse crédito infinito que nós temos com Deus, de nos achegar em todo tempo, de não desgastar a misericórdia de Deus, de não cansar Deus com as nossas orações, que nós nos acheguemos apontando para Jesus, olhando para Jesus, porque na medida em que Deus declara, todo o meu prazer está nele, é isso que Deus declara sobre Jesus, o prazer de Deus está em Jesus. Deus também quer nos dar esse privilégio de ter o nosso prazer em Jesus. Deus quer compartilhar conosco, fala assim, sobe aqui comigo, sobe aqui, vê como eu estou vendo Ele, se alegra, olha, contempla Jesus, se satisfaça nele, medite nele, veja como Ele é agradável, como Ele é belo, como o sacrifício dele me agrada, como o sacrifício dele agrada você, te satisfaz também. Eu queria convidar os irmãos para a gente se colocar de pé. Eu levei mais tempo do que eu imaginava. Mas vamos adorar Jesus agora. Ousadamente. Ousadamente. Deus está esperando a nossa ousadia. Deus está à expectativa da nossa ousadia. Da nossa ousadia em nos lançar no chão, em nos dobrar diante dele, da nossa ousadia de clamar a Ele,
da nossa ousadia de gritar a Ele, da nossa ousadia de depositar as nossas finanças corajosamente diante dEle. E dizer assim: Jesus, eu sei que isso é agradável a Deus. A minha oferta, os meus 10 reais passam por Jesus e chegam a Deus e são agradáveis a Ele. Ou os meus 1.000 reais são tão agradáveis quanto um pouco das minhas moedas. Os meus braços levantados são agradáveis a Deus e eu quero agradar a Ele, porque eu não tinha direito nenhum e agora eu posso desfrutar da sala do trono do Deus majestoso, do Rei de todo o universo. É pouco que a gente tem a dar, é pouco, não? Mas nele é muito. Por causa de Jesus é agradável a Deus. Então eu queria convidar os irmãos para que agora a gente partisse dessa consciência do que o Evangelho fez e de como o Evangelho nos preparou um novo e vivo caminho.